Fechou. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Café e Escuta. Hoje vamos mergulhar em um assunto que todas nós, mulheres, percebemos diariamente como nos atravessa. Quem é essa mulher contemporânea? E para mergulhar, aprofundar mais ainda nesse assunto, eu trouxe como convidada uma das mulheres que nos representa, não é, Mamá Que Viva? honra. Seja Obrigada, meu bem-vinda. amor. Tô muito feliz de estar aqui com você, porque realmente esse tema é um tema tão importante, Exatamente. que eu falo tanto nas minhas redes sociais, né? Principalmente depois de ter me tornado mãe, que agora eu vejo Você vê o realmente tema como encaixa total. aí, né? Mamá, gente, eu pensei na Mamá justamente por acompanhar já há bastante tempo, vou deixar em off aqui. Nos nossos bastidores. Exatamente. E perceber o quanto você, Mamá, trabalha e traz conteúdos de forma autêntica. De Uhum, forma autêntica e de forma real. sim. Eu acho que uma das palavras que a gente pode dizer que é o nosso significante hoje aqui é real. E essa é a minha essência, né? Então eu acho que isso é o mais importante, porque senão acho que não faria sentido. Exatamente. Né? Eu gosto de passar, desde que eu comecei a minha carreira como blogueira, que foi quando o Nili me conheceu, Foi. né? Já faz 15 anos isso. Então, desde que eu comecei, eu falei, não faz sentido se não for real, Isso. né? Não é uma coisa, tipo, personagem. Então, desde então, eu sempre mostro pra a minha galera, né? Ou seja, as minhas seguidores, as minhas clientes, as pessoas que me seguem, que realmente é sobre mostrar a nossa essência, que se dá certo pra mim, pode dar certo pra você. Exatamente. E falando, né, sobre essa mulher contemporânea, Mamá, quando você escuta a expressão mulher contemporânea, o que vem na sua mente? Deixa eu dar uma pausa aqui e falar dessa mulher contemporânea, que meu celular acabou de tocar, gente. Eu peço desculpa, mas sabe o que foi? A hora de buscar o filho na escola. Oh, tá vendo, É sobre gente? isso. É justamente sobre isso que a gente tá falando. Eu tinha esquecido de desativar depois. As multitarefas dessa mulher. Gente, aqui, ó, ao vivo, falando aí, mostrando pra vocês o O real. celular tocou. Não, a gente falou de real, falou de mulher, olha aí, ó. Então é isso, gente. Isso vai acontecer, faz parte. Perfeito. Vai ter gente buscando a criança na escola, a gente agora volta aqui pro papo, mas é sobre isso. Adorei. Mas, Mamá, falando aí desse episódio que aconteceu agora Sim, no agora. episódio. Me fala, quando você ouve essa expressão, mulher contemporânea, o que vem na sua mente? Olha, antigamente, a gente falava dessa questão da mulher contemporânea, o que é que me vinha à mente? Aquela mulher poderosa, aquela mulher que dá conta de tudo, aquela mulher que é super bem-sucedida, super feliz no trabalho dela. E depois que realmente eu me tornei mãe, eu percebo que essa mulher contemporânea é uma mulher que muitas vezes ela tem que dar conta de tanto que ela acaba esquecendo dela, acaba se Exatamente. afastando dela, né? Então, principalmente isso aconteceu muito comigo depois da maternidade, porque até então eu não tinha uma outra responsabilidade, né? Sim. Eu não tinha Bento, então era eu e eu mesma. Bento tá com quantos anos, Bento Mamá? vai fazer quase 5 daqui a pouco, amiga. Gente, Passou voando. Bento foi um bebê de pandemia, Sim. né? Olha, Bebê de mesmo, pandemia. Então ainda tem um peso maior, digamos Sim. assim. Porque a gente passar por aquele processo todo de pandemia já não foi fácil, principalmente O emocionalmente. desconhecido, a angústia, a incerteza, A né? incerteza. Então, Exatamente. assim, a gente ficava muito naquela questão. Então, antigamente eu tinha aquela coisa de, aquela mulher contemporânea, maravilhosa. Me sentia muito nessa Sim. businesswoman, né? Aquela Sim. coisa assim, uou, poderosa. Esse empoderamento, Já né? hoje, Mas a gente fala muito dessa mulher contemporânea que a gente precisa desvincular um pouco esse papel da mulher poderosona. Exatamente. Por quê? Senão a gente adoece, né? Gostei, o desconstruir, né? Essa mulher que a todo tempo a gente tá construindo Isso. e precisa também desconstruir, né, Muito gente? importante. Esses papéis que a gente vivencia a todo momento, eu vejo até com minhas próprias pacientes. Tantos papéis que ocupam, mas em algum momento coloca um papel aí, uma função em evidência. Aham. E muitos casos é a questão da função materna, dessa maternidade. E o que acontece? Como você trouxe, muitas vezes se perde. Total, total. Se perde de si mesma. E acaba esquecendo o principal. Eu ia falar um dos, mas não. O é principal o somos nós. principal papel que é da mulher. É isso mesmo. Não é? Eu posso te dizer, inclusive, ainda uma coisa muito importante que aconteceu comigo.
Quando eu tava passando pelo meu puerpério, que é um Sim. momento tão delicado, Sim. né, para as mulheres, eu li muito. Eu sou uma pessoa, Nili, que eu prefiro sempre me informar demais até, Sim. pra quando eu estiver passando por aquele processo, tal, eu saber, não, ok, eu tô passando por isso aqui, ou então buscar ajuda, né? Porque Sim. nem sempre a gente vai. Perfeito, exatamente. Então, Reconhecer o terapia é momento. importantíssimo, né? Então, assim, eu digo, gente, a gente precisa buscar ajuda. Se você não tem um profissional que te ajude, o livro, a informação, ele pode te salvar também. Uhum, conhecimento, Né? O né? conhecimento, exatamente. Então, quando eu passei por esse processo do puerpério, Bento tinha ali em torno de uns 9, 10 meses. Amiga, eu tive muita privação de sono. Eu não dormia. Sim. E aí você sabe, um ser humano que não Nossa. dorme, ele Afeta tudo, o ele corpo pifa, todo. ele É, pifa. Eu exatamente. digo, gente, minha médica chegou pra mim e falou bem assim, olha só, se você não dormir 4 horas seguidas, 4 horas, ela só me pediu 4, eu não tava dormindo nem 2. Sim. Ela falou, se Daqui você o não dormir... mínimo do mínimo pra ver Amiga, se... pois é. E assim, uma mulher que tá amamentando, ela precisa estar bem, ela precisa ter o descanso, porque senão interfere em Olha, todo, exatamente. né? Então, foi naquele momento ali que virou uma chavinha em mim, que eu fui na minha médica, e ela chegou pra mim e falou bem assim, olha, você não tá bem, você precisa dormir. E eu vou te dizer uma coisa, se você não estiver bem, seu filho não vai estar bem. Nossa. Isso foi muito forte pra mim, porque naquele momento virou aquela chavinha da mulher contemporânea que eu queria ser a mulher poderosa, que eu disse, cara, eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, nada ao meu redor vai estar bem. E a gente muitas vezes quer equilibrar todos os pratinhos, Isso. e claro, não vai ter como você equilibrar todos. Um vai ter que estar no chão. Exatamente. Tranquilo. Mas qual é o principal pra você? Só você vai saber A dizer. prioridade. A sua prioridade. E sim, nós somos a prioridade, porque é que nem aquela história do avião. Se você não coloca a máscara primeiro em você, como é que você vai salvar o outro? Isso, não tem óbvio, como. precisa ser dito. Total. E a gente precisa. Eu vezes. sempre bato nessa tecla aqui, porque Exatamente. realmente. E a maternidade, ela veio muito nesse processo pra mim. Ela me deu uma bagunçada, me tirou um pouco ali daquele lugar, me deixou desconfortável pra dizer: olha, você existe, você tem força. E você ainda vai resgatar muitas mulheres. Porque na minha profissão, que Nili me Sim. conheceu de consultoria de imagem, né? Eu já trabalho com mulheres há 15 anos. Exatamente. Mas na área do vestir. Que não deixa de ser o quê? Um autoconhecimento. Com certeza, a gente estava falando antes sobre aqui nos bastidores sobre Isso. isso, né? O quanto o vestir, a imagem que você também passa e como também interfere e influencia na forma que você se enxerga. Total. A sua autoconfiança, se você se sente Exatamente. bem, né? Então, depois que eu passei por esse processo, que aí eu fui cuidar de mim, do meu emocional, me resgatar. Olha que Sim. coisas pequenas. Resgate, Olha esse palavra. resgate. Eu vou resgatar, inclusive, Olha. coisas pequenas aqui que eu fiz, que inclusive tá no meu livro, mas depois a gente É. pula pra esse capítulo. Vamos mostrar já, viu? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas Garota deixa eu falar propaganda. uma coisa. Quando eu percebi que eu tava meio perdida de mim, nesse processo, eu comecei... Eu sempre escrevi muito, bom, né? À toa que eu lancei um Sim. livro. E eu escrevia muito, eu tenho um diário, eu escrevia as minhas emoções. A escrita terapia é algo Olha, que gente, tá vendo? é uma ferramenta poderosérrima, né? Porque Nossa. realmente, assim, pode te ajudar quando você tá ali passando por algum problema mesmo, né? Algum desafio, e você coloca no papel e você, nossa, tá aqui na minha cara, e muitas vezes a E é gente não muito tá vendo. importante você aqui que tem essa voz, né, trazer aqui o quanto na prática funciona. Total. Porque às vezes a gente fala, tem um caderno terapêutico, eu falo muito com minhas pacientes. Eu já esse fiz caderno- aula disso. É Exatamente. incrível. Eu já fiz aula, eu disse, gente, vocês precisam ter um caderninho de vocês. Como funcionou pra você? Então, eu comecei aí eu escrevia muito, e aí eu Uhum. comecei a entender que eu estava realmente desconectada de mim, da minha Sim. essência. E eu percebi isso num dia quando eu estava me olhando no espelho. Olha como o espelho é poderoso, né? Eu estava me olhando no espelho e eu não me reconectei é? com aquilo ali. Eu disse, quem é essa mulher? Aquela mulher que naquele momento só estava exercendo o papel de mãe. Sim. Eu era mãe 24 horas. Eu falei, eu preciso resgatar o meu trabalho, a minha vida. Eu tava trabalhando muito porque eu fazia muita coisa online também. Mas não tava tendo aquele prazer, sabe? E eu falei, cara, eu preciso resgatar essa mulher. Então, se você que tá ouvindo a gente, talvez você esteja passando por esse lugar, saiba que você Exatamente. precisa resgatar o que é que você gosta de fazer, né? Um hobby. Seus desejos. Quais são os seus desejos? O que é que prazer. você anseia nessa vida? A gente precisa falar sobre isso na Gente, parte feminina. Essa frase, fala aí de novo, mamá. O que você anseia na sua Essa vida, pergunta. né? O que você deseja? Daqui a 5 anos você se vê aonde? Isso é muito importante. Você precisa ter essa perspectiva, Isso. né? Porque senão se você não tiver essa perspectiva, o que é que acontece? Em qualquer lugar está bom. Você E na verdade vai não tá bom. achar que cabe em qualquer lugar, né? Exatamente. Então, quando eu percebi que eu estava naquele lugar ali perdida, Sim. eu falei, eu preciso me resgatar.
E aí eu comecei a buscar, já fazia, claro, nunca deixei de fazer a terapia. E a minha psicóloga, ela foi maravilhosa, ela foi norteando ali, ela falou, mamá, a gente precisa resgatar os seus dons, os seus talentos, os seus Olha. hobbies, voltar a treinar mais ativa. Eu fazia, Uhum. mas tava assim, eu ficava muito cansada, porque eu não dormia, Sim. obviamente, então tem dias que eu ia, tinha Interferia no dias que não corpo, né? ia, isso. Então ela falou, vamos voltar, porque a parte da saúde, a atividade física, o se alimentar bem, né, tudo isso, Isso. gente, né, é uma coisa assim que você tem que fazer um pouquinho de cada. Então eu fui fazendo todos aqueles processos e me resgatando. E hoje, essa mulher, né, contemporânea, que antes era só uma consultora de imagem, estilo e blogueira, já era bastante coisa, É. né? O só, né? Como a gente coloca. Mas hoje surgiu mais duas outras profissões pra mim. Por quê? Por conta de tudo que aconteceu comigo. Eu me tornei também, ao longo desse processo da maternidade de Bento, eu me tornei aromaterapeuta. Eu ia falar justamente sobre como os florais Isso. te ajudaram nesse Isso, processo os óleos aí. essenciais, né, amiga? Porque o que é Isso. que acontece? Os óleos essenciais, ele é a base de planta, é um produto natural. Como Hum, meu filho tinha terminado de nascer, a mãe, quando tá com o bebezinho, ela se preocupa muito o quê? O que é que eu vou usar no meu filho? Você não pode usar medicamentos fortes, né? sim. Remédio e tal. Então eu comecei a buscar soluções mais naturais que eu pudesse usar em Bento, que pudesse usar em mim também, até porque eu era lactante, não podia, né, usar nada pesado em mim. Então eu comecei a buscar. E aí comecei a me aprofundar nos estudos da aromaterapia e fiquei encantada. Porque eu percebi que o óleo essencial de gerânio, inclusive ele nem tá aqui, era pra eu ter trazido, porque ele é o amor da minha A gente vida. já usou um aqui. Eu, ó. Você usou o Peace, né? Que Isso, é um blend Peace. de óleos Ah, essenciais, que é esse, né? maravilhoso. É. Mas o gerânio, Nili, olha que interessante. Ele é um óleo que atua na feminilidade. Então, naquele momento que O eu tava resgate passando aí ali da o meu identidade resgate. do ser E vou mulher. te dizer mais, ele atua também na parte da feminilidade, ajuda nas mulheres em sintomas de TPM, Sim, sintomas de menopausa, que são tão desconfortáveis pra gente, sim. né? Então ele equilibra os seus hormônios. Então ele te deixa mais feliz, mais tranquila, porque ele tá equilibrando seus hormônios, ajuda no estresse, te deixa mais disposta, te Olha deixa mais só. bonita. Ele usado na pele, ele deixa a sua pele mais radiante. No cabelo, ele te traz mais libido. E Então, isso olha que quanto incrível! impacta aí na forma como a gente se enxerga, né? Total, Com total. certeza. Então eu comecei a usar os óleos essenciais em Bento e em mim. Eu vi, gente, as Usava gravações. Eu muito. vi você ali colocando em Bento, É. mostrando mesmo como funciona, né? Isso, exatamente. E aí eu comecei realmente a trabalhar também como aromaterapeuta, porque, assim, Uhum. tudo pra mim é assim, eu sou intensa. É aquela coisa, eu Bem-vinda ao quero. clube. Total! Então, assim, gente, isso aqui deu certo comigo, eu preciso mostrar pra minha Isso, galera. Aí eu isso. comecei a mostrar pra outras mães que existia um caminho também. Gente, olha só, você não precisa ficar toda hora dando medicamento pra criança. Sim. Né? A criança tá ali resfriadazinha, vamos colocar ali um eucalipto, vamos colocar ali um peppermintezinho, hortelã-pimenta, numa concentração baixa, tudo com muita segurança. Isso. E aí comecei a trabalhar com aromaterapeuta. Mas o que, assim, foi assim, a paixão da minha vida foi quando eu me vi mentora de mulheres. Porque eu percebi que muitas mulheres passavam pelo mesmo processo que eu tinha passado, da perda de identidade. Só que, na verdade, Nili, o que é que acontece? Muitas delas elas não se dão conta que estão Não, passando por isso. Elas não se exatamente. reconhecem. Isso. E acredito que você, inclusive, deve ver muito isso em Isso, consultório, com né? certeza. Tem o não se reconhecer como também, e depois o não aceitar. O não aceitar. E eu tô Né? aqui, não, mas será que eu tô passando por isso mesmo? Exatamente. Né? Então eu comecei Como é a ver difícil, mulheres né, mamá? muito, muito. Então, assim, eu comecei a trazer essa voz muito forte para as redes sociais. Falar, gente, olha só, perda de identidade, burnout materno, Isso. depressão pós-parto, são coisas que as pessoas. Exaustão aí Exaustão, emocional. as pessoas não normalizam. Muitas mulheres passam por esse processo e muitas vezes elas se perdem de si exatamente por isso. E aí termina influenciando o quê? Na capacidade dela, do profissional, de ser uma boa esposa, de estar gerindo outras coisas. Porque se a gente não tá bem com a gente mesma. Como é que o outro vai estar bem? Aquele outro que a Exato. gente cuida. Né? Exatamente. A gente traz também aqui na clínica essa questão do cuidar de quem cuida. Ah, isso é lindo. Né? É. E eu também, como psicóloga, gente, tem pessoas que até hoje, mamá, se impressionam quando eu falo assim, estou na minha análise pessoal, estou na minha terapia, né? As pessoas se impressionam. Ué, você Puxa, também tá fazendo? Gente, mas todo mundo tem que você, fazer. psicóloga, tá fazendo. Eu falo, gente, para eu lidar com tantas coisas É que isso mesmo. acontecem na vida e separar o que é demanda
da minha prática clínica com a Isso. minha demanda pessoal, eu preciso ter esse suporte, É esse isso mesmo. acompanhamento. Você precisa estar bem para cuidar do próximo. Exatamente. E em todas as profissões, viu, Nívia? É porque Todas. as pessoas muitas vezes não se dão conta disso. Mas, por exemplo, até na minha profissão, eu sou consultora de imagem e estilo. Se Eu você tenho também uma pessoa que cuida da minha imagem. Sim. Porque por mais que eu tenha, né, esse cuidado e saiba como cuidar da minha imagem, mas eu preciso de uma pessoa para chegar e dizer bem assim, ó, me dar um toque, dizer bem assim, olha só, mamá, naquele evento, usa tal roupa, faz dessa forma, né? Sim. Que é uma pessoa de fora, que ela vai conseguir cuidar melhor de você. E você me veio aí e me fez pensar sobre uma coisa, a questão do delegar funções. As pessoas têm muita babado. dificuldade, né? É. E isso também parece que está associado a não reconhecer o valor de algumas Demais, funções, né, de demais. profissionais. Você sabe que no início, chegavam pra mim e falavam assim, você tem que delegar, você tem que delegar. Eu falava, mas só eu sei fazer desse jeito. Eu quero desse jeito, a pessoa não vai saber fazer. Então, é desafiador. Eu Isso. passei por esse processo, eu estive nesse lugar. Eu realmente achava que eu não iria conseguir um outro profissional que pudesse do seu fazer. jeito é o que funcionaria. E vou te dizer, é libertador. É libertador. Quando você consegue. Assim, talvez você não consiga a pessoa que vai fazer exatamente do seu jeito, mas você não pode treinar. E tá tudo bem também não fazer do seu jeito. Exato, mas você não pode treinar. Você não isso. pode treinar essa pessoa, Sim. talvez, pra dizer assim: olha só, eu gostaria que você fizesse dessa forma, né? Que conduzisse dessa forma, você consegue e tal. E vai chegando. Talvez não seja o perfeito, mas tá tudo bem. Pelo menos tá tirando aquele peso das suas costas. Não, e isso é muito perfeito. importante. Eu percebo também isso muito na prática clínica, como também de amigas conversando. Como pegam demanda até do outro. Essa mulher contemporânea parece que a todo momento tá pegando o que é do outro para si. É isso né? mesmo. Com aquela sensação, a ilusão de que vai dar conta de tudo e também, ou também a ilusão de que precisa, né? Ainda dar tem conta isso. de tudo. Mas se eu não fizer, Isso. a outra pessoa vai fazer? Isso. Ou então, gente, a gente não precisa estar nesse lugar. Exatamente. A gente Como tá no isso é século, cansativo. imagina, a gente tá em 2025, a gente não precisa mais ser assim. Como é cansativo. Muito. Eu vou te dizer uma coisa, inclusive, que me ajuda muito. Já que a gente tá falando até dessa questão do contemporâneo, né? Hoje a gente tem as próprias IA, as inteligências Isso. artificiais, que facilita muito a nossa vida. Claro que a gente precisa ter um pouco de cautela, né? De como que vai usá-las, até porque se você, por exemplo, se acostuma muito com aquilo ali, na parte da criação, acaba que sua cabeça já não pensa mais. Você não vai mais estar Não tem ali senso trabalhando. crítico. Isso. Então, por exemplo, tem muitas coisas que ela me ajuda demais, sabe? Eu digo que é a minha assistente mesmo, minha assistente virtual. Então, eu trago ali o texto, eu trago todos os detalhes. Isso. Olha, eu quero isso, isso e isso, dessa forma, que você bote assim, assado e tal. E ela consegue Ajuda organizar em segundos. organizar. E aí, o que é que eu quero dizer pra você? Talvez você não esteja conseguindo ter mais tempo, mas você pode buscar outras estratégias Exatamente. que possa te ajudar, né? E, por sinal, vou até te apresentar aqui. A gente falou no primeiro episódio sobre isso, que aqui na clínica tem um TMS, né? Que trabalha muito essa questão ali do cérebro, como a tecnologia e também a inteligência artificial pode ser nos beneficiar. Sim. Porque a questão está na forma. Na forma que se você conduz, né? utiliza, na forma que você conduz. Uhum. E a gente vê isso até nas redes sociais, porque Total. assim, quem você está consumindo ali de conteúdo, quem você está acompanhando, seguindo, Uhum. também interfere aí. Total. A gente precisa ter muita responsabilidade nisso também. Porque eu falo bem assim, gente, tem muita gente boa. Mas também tem muita gente que tá ali mostrando a vida dela, que pode ser uma vida perfeita aos seus olhos, Isso. mas que na verdade não é aquela vida perfeita. Ali são pequenos recortes daquela vida. Do que ela quer, do que ela que quer a gente mostrar. compre, né? Do que ela quer mostrar, Isso, exatamente. O que ela quer te influenciar. Isso. Exato. E aí eu digo, mulheres, calma. Porque eu sei que fulana muitas vezes mostra que ela consegue dar conta de tudo e você não dá. Ontem mesmo foi um dia que eu peguei, não consegui aparecer nas redes sociais. E eu acho muito importante, inclusive, nesses dias também. Cheguei, tipo, 6 horas da tarde, foi o dia que eu consegui, o horário que eu consegui aparecer e falei assim, olha só, hoje foi o dia de colocar a casa em ordem. É o dia de fazer compras, é o dia de colocar as roupas no Ótimo lugar. você falar sobre isso. Fiz tanta coisa que eu não consegui fazer
o restante que eu adoraria ter feito. O que é Uhum. restante? Eu poderia ter gravado um vídeo pra fazer um post, eu poderia ter ficado mais tempo com meu filho, que ficou, mãe, vem brincar comigo, mãe, vem brincar comigo. E ontem eu não consegui, eu falei, a mamãe hoje precisa colocar a casa em ordem, mas amanhã a gente vai ter nosso tempo juntos. Isso vem também da cobrança, né? A própria e a autocobrança. Mas sabe por que eu acho importante a gente compartilhar esses dias também que a gente não consegue dar conta? Pra mostrar exatamente que nós somos humanos. Então ontem eu peguei e falei, BC, gente, tem gente que acha que eu dou conta de tudo, porque eu trabalho também com essa parte de gestão de tempo, né? Tem dos meus módulos da minha mentoria, eu ensino as mulheres a como gerir melhor o tempo delas. Mas isso não exclui também Não, você. E aí o que é que acontece? Eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, as pessoas acham que eu dou conta de tudo. Não, não dou. E o que é que a gente faz quando não dá conta de tudo? Deixa pro dia seguinte. Só que entenda, Nili, quando você tem o quê? A clareza do que é prioridade pra você. Quando você tem ali, ó, hoje no meu dia eu tenho 24 horas. O que é o preciso fazer hoje Você negociável? não se perde. Hoje é esse compromisso aqui. Pronto, então vamos começar com esse compromisso? Isso. Ou então, bom, já que eu preciso chegar em tal horário naquele lugar, com quanto tempo de antecedência eu preciso sair? Né? Você viu, hoje eu passei por um desafio rapidamente pra chegar aqui. O Uber errou o lugar. Só que entenda, se eu tivesse deixado pra sair 10 minutos antes, eu ia chegar aqui afobada. Então é interessante a gente falar sobre pequenos detalhes desses que acontecem no nosso dia a dia, pra trazer pra essas mulheres que, calma, né? Mamá, como tá se encaixando. Aí eu tô rindo. Ela tava falando e eu rindo aqui internamente, meio externamente também, porque ontem, dia de segunda, é dia de minha terapia, né, gente? Minha análise. E o seu negociável. Exatamente. Mas, aí vamos lá, um porém. Eu estava há umas 2 semanas sem ir, tipo, desmarcando mesmo. Eu estava o quê? Tendo uma função aqui, e eu estava... Se deixando para depois. Eu deixei, eu falo aqui abertamente. E minha psicóloga, minha analista, virou para mim e falou assim, vamos hoje, que eu falei, né, da exaustão, ela falou assim, vamos hoje fazer um compromisso, que foi até a palavra que eu usei também em sensacional. Sessão, um significante, é importante. Vamos fazer um compromisso com você com pequenas coisas. Maravilhoso. Pequenas coisas aí, vamos botar sua terapia toda segunda. Você pode fazer isso? Não, tem o meu horário de terapia. É isso que eu falo com vocês também, o compromisso. Isso mesmo. O compromisso. E não dá uma paz? Dá. Agora, olha que interessante o que você trouxe. Pequenas coisas, o que eu digo que são pequenas metas. Né? Eu falo assim, mulheres, vocês não precisam fazer uma lista gigante pra você dar conta o dia inteiro. Tipo assim, hoje eu preciso fazer de 8 horas da manhã até 18 horas, eu preciso fazer isso aqui tudo. Exatamente. Não. Coloca pequenas metas, coloca as prioridades. E se não deu pra fazer isso hoje, o que é que eu posso remanejar pra amanhã? Por isso que eu gosto de fazer também, que você consiga visualizar a semana inteira. Ficar de olho na sua autocobrança. Isso, a sua autocobrança. Porque quando você visualiza a semana inteira, você consegue fazer ali alguns ajustes. Você vai puxando as setinhas. Isso aqui eu puxo pra amanhã. Amanhã eu vou conseguir ter uma brecha de horário? Não, então eu já puxo pra quinta. Já tive até aqueles calendários de o planner mesmo, né? O planner da semana. Sim. Que eu faço, amiga, sinceramente, com uma folha de ofício e canetinhas coloridas. Tá vendo? Exatamente. É o básico. Sabe o que acontece? Perfeito. É o básico que dá certo. Teve até uma marca que me procurou, spoiler. Gente, tem novidade por aí. Teve até uma marca que me procurou e falou, mamãe, a gente precisa fazer o seu planner. Porque realmente eu trago algumas estratégias que são diferentes do planner convencional, que dá certo. Eu falo, mas é porque é o básico que dá certo. Idealizado por você, né, mamãe? Quem sabe vir aí esse planner. Nossa. Gente, eu tô rindo aqui internamente que as coisas estão se encaixando de uma forma. Porque há anos atrás, eu acho que foi logo quando eu me formei, em 2015 ou 2016, eu também idealizei um planejamento financeiro, eu fiz para psicólogos, também fiz com a questão dos pacientes, a organização ali. E eu fiz até com uma arquiteta que hoje não está trabalhando mais nessa área da papelaria, mas me ajudou a desenvolver. Então, foi muito importante ali para mim. E olha só, quando a gente se perde, a gente perceber que tem um outro aí para dar a mão. Isso. Aí, minha analista ainda falou uma coisa, atividade física. Ai, total. Porque às vezes você fica querendo aqueles 5 dias, e eu falei isso, gente, em outro episódio aqui. 5 dias ou 1 hora, né? Você não tem 20 minutos no seu dia? Exatamente. Não é possível. E ela falou, comece pelas pequenas. Sabe o que eu fiz ontem? Fui
fiz aula de alongamento. Maravilhoso. Exata. E eu falei, gente... Soltou o corpo, liberou o estresse e fez pelo menos algo por você, pelo seu Perfeito. corpo. Maravilhoso. Nossa, aí faz toda a diferença, impacta, né? Total, Nili. Então, assim, acho que a nossa conversa realmente está toda se encaixando. Porque realmente é sobre isso, né? Quando você tem visão, quando você consegue saber o que é prioridade para você, você consegue ter ali um planejamento e faça pequenas metas, né? Não se cobre tanto, porque já tem isso. Esse checklist esse aí. checklist, né? Eu gosto de trazer. É professora. A professora sempre gosta de trazer, ó, 1, 2, 3 e mais. Né? Mas, assim, a sociedade, ela já cobra muito da mulher. Sim. Já cobra muito da mulher, que a mulher Tantos tem que ser aspectos. mãe, a mulher tem que ser mãe, mas ela também tem que dar, ela tem que ser uma profissional incrível. Só que a conta não fecha. Ela tem que cuidar da casa de forma A formidável. conta não fecha. Isso. Então você precisa ter muito cuidado, porque você se perde de si, você se deixa pra depois, mas quem é que cuida de você? Exatamente. Né? Tipo assim, eu cuido do bebê e tal, mas quem é que tá cuidando de mim? Quem é que tá me dando essa segurança, essa tranquilidade pra eu poder estar, sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, e essa autorresponsabilidade. Né? Essa palavra aí é importante. A autorresponsabilidade mudou a minha vida quando eu realmente coloquei a autorresponsabilidade, porque muitas vezes a gente acaba, sem perceber, indo pra aquela coisa do mimimi, a chatinha que fica só reclamando. Mas pra você é fácil, porque você tem tempo. Mas olha só, eu tenho um bebê pequeno, eu não consigo dormir, eu não consigo fazer... Mas o que é que você pode fazer por você? O que é que você está fazendo, né? Sabe, é como eu falei, às vezes você não tem 20 minutos. Pô, eu não tava conseguindo ir, porque hoje eu não tenho mais uma rede de apoio. Eu escolhi tirar a babá que ficava com meu filho pra eu poder investir em uma outra coisa. Então eu não tenho de manhã como sair cedo pra poder treinar. O que é que eu fiz? Comprar uma bicicleta. Aí, ó. Comprar uma bicicleta e botei na minha varanda. Então eu acordo mais cedo, faço meu aeróbico. Enquanto ele está dormindo, eu estou em casa com ele. Então, assim, você precisa pensar o que é que eu posso estar fazendo por mim, sem ficar no mimimi, sem Isso ficar naquela tudo. vitimização. E olha só como isso tudo faz a questão da percepção, Uhum. né? Mudar aí de percepção. Você falou do virar a chave Isso. e faz muito sentido. Essa viradinha aí de chave, naquele momento que chega, você fala assim, peraí, eu tô começando a olhar, é como se estivesse olhando de um novo ângulo, tendo uma percepção e interpretação diferente. Isso. E você que trouxe e, na verdade, traz ainda essa questão da maternidade tão forte, a maternidade real, né? Tão forte nas redes sociais. Mamãe, o que você percebeu que, por exemplo, tem essa questão da maternidade idealizada e da real? Muitas pessoas realmente romantizam Demais. essa maternidade. O que você percebeu que foi um choque quando você virou mãe, passou e está passando, né? Eu acho que, principalmente essa questão da cobrança, né? Sim. Porque, assim, realmente, se você não tiver cuidado, você fica vendo a vida das outras pessoas. O Instagram é uma vitrine, né? E eu, como eu trabalho com o digital, então, se você não tiver esse cuidado, você acaba também ali, opa, a vida de todo mundo é perfeita e tal. Então, eu percebi que, assim, realmente, a minha vida é a minha vida e a vida do outro é a vida do outro. Isso. Né? Uma outra coisa que foi uma virada de chave pra mim nesse processo da maternidade real foi, eu percebi que tinham algumas pessoas que não iam me acrescentar nada na minha vida. E foi naquele momento que eu fiz eu digo, gente, foi uma faxina. Um detox. Um detox. Eu fiz o detox também, vou chegar nesse lugar. Eu fiz uma faxina e tirei várias pessoas que, assim, que não são, tipo assim, vamos lá, vamos falar de famosos. Sim. Que tem rede de apoio, que tem não sei quantas babás, que tem enfermeira, e eu naquele momento tava passando pela minha privação de sono, a mulher tava acordando plena e eu ficava, caraca. E vive em função daquele determinada função. Exato, só que entenda, ela tá falando que ela tá com várias redes de apoio? Não, entenda, e eu não tava. E aí a gente, sem que perceber, fica o quê? Se cobrando ali naquele processo. Aí vem a comparação, Vem a comparação. Né? Não tem como. E aí, por isso, nesse momento que eu tava passando ali na minha maternidade, que eu estava passando por um desafio, quer dizer que você que se tornou mãe, talvez você passe também? Não, porque cada um tem sua vida. Mas o que eu quero dizer é que na maternidade, principalmente a maternidade real, a gente precisa estar ali se auto-observando. Bom, isso aqui é tóxico ou isso aqui me O acrescenta? autoconhecimento, a importância. Isso aqui é bacana ou não? O que é que eu posso estar fazendo por mim? Aí naquele momento eu não tava legal. O que é que eu fiz? Eu fiz um detox. Eu saí das redes sociais. Eu fiquei mais de 60 dias sem acessar. 60? Aham. E você que trabalha com conteúdo Pois é, digital. foi difícil nesse momento porque eu precisei o quê? Me salvar. Sim.
Eu falei, eu vou ficar sem Você fez uma trabalhar, escolha aí por você. eu vou ficar Pra sem você. postar, e se eu não posto, eu não ganho dinheiro. Naquele momento, eu ainda Sim. trabalhava somente como criadora de conteúdo e como blogueira, né? Que eu digo Uhum. que sou blogueira porque é blogueira real mesmo. É Mas mesmo, criadora é de raiz. conteúdo, porque eu não gosto muito do termo influencer, mas enfim. Porque influencer é só a pessoa que influencia a vida do outro. E a gente cria conteúdo, né? Uhum. E a blogueira é aquela É. pessoa que nasceu da época dos blogs de Raiz, moda, né? raiz, os É. textos que eu amo, É. os textões, né? Enfim. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Nada contra as influencers, tá, gente? Eu só tô dizendo assim, tipo, antigamente a minha profissão era só essa. Então, se eu deixasse de postar, eu não ganhava. Isso. Foi naquele momento também, Nili, que eu dei ali um salto na minha cabeça. Eu falei, caramba, eu não posso trabalhar só com isso. Porque se eu não aparecer, vai que acontece uma coisa, a gente adoece, sei lá, ou então hoje realmente eu Ou se o preciso cuidar de digital mim. aí dá um boom e... Isso, então assim, não tá no tema, mas tá dentro. Aham. Eu acho interessante falar sobre isso, porque você precisa também ter clareza, aquilo que a gente falou no início do podcast. O que é que você anseia? Isso. O que é que você deseja? O que é que você realmente E aí quer? eu me vi ali naquele lugar e falei, cara, eu tenho tantos sonhos, eu quero chegar em tantos lugares. E se eu ficar somente aqui presa na criação de conteúdo e no dia que eu não quiser aparecer, eu não vou estar ganhando dinheiro. Então, foi ali que eu comecei realmente a buscar outras opções, também no digital, mas assim, sabe aquela coisa do tô dormindo, mas tô ganhando dinheiro? São os produtos Você se digitais, né? percebeu ali que a Mamá poderia E estar muito mais, né, amiga? abrindo aí o leque de É. possibilidades e até muito a forma mais. de ajudar, como vem ajudando muitas Isso. mulheres. E é o que eu faço com as mulheres. Essas mulheres que muitas vezes elas não têm ali, elas não conseguem enxergar na frente delas. E eu falo, o que é que você faz de bom? Eu consigo ficar mais tempo com aquela mulher, né, para poder entender mesmo qual é a essência dela, o que é que ela faz, o que é que ela gosta de fazer. E isso é muito lindo, sabe, Nili? A gente poder florescer outras mulheres. Porque em um mundo que é tão competitivo, a gente se vê muito assim naquela coisa de A rivalidade. a rivalidade, a Principalmente competição. rivalidade feminina, né? Muito. Então, assim, eu sou a mulher que prefiro dar a mão a outra mulher. E depois da minha maternidade, mais ainda, eu digo que a palavra empatia se tornou tão forte pra mim, porque hoje eu consigo estar na rua e se eu vejo uma mãe passando por um desafio, não só a mãe, Isso. mas eu digo assim, a mãe em principal, né? Uhum. Por exemplo, uma mãe que tá ali passando por um momento, aquela criança fazendo birra. Ela tá desesperada. Muitas vezes ela tá Verdade. morrendo de vergonha. E as pessoas olham com aqueles olhares julgadores de essa criança não tem mãe? Essa Exatamente. criança tá no chão fazendo essa birra, não dá educação. Só que, na verdade, a gente sabe que é muito mais, né? Eu digo, o buraco é muito mais embaixo. Exatamente. Não é somente isso. Então, hoje eu chego pra essa mãe e falo, calma, você tá precisando de um abraço? Tem algo que eu possa fazer? Sabe? Então, eu acho que é muito por aí também, sabe? A gente tá falando dessa mulher contemporânea e a gente precisa levar também essa voz, assim, para que as mulheres saibam que elas precisam ser acolhidas também. Olha só. Elas precisam ser cuidadas, né? Porque a gente sabe que a gente é muito grandiosa. A gente dá conta de muito, né? E dar conta de muito não é fácil. Mas a gente precisa também desse cuidado, desse colo. Desse acolhimento, né? E olha isso só, mesmo. quando traz, eu fico bastante emotiva, assim, eu enxergo em você a emoção e eu também passo por isso, porque essa questão de empatia, Sim. de ter sensibilidade ao que vem Uhum. do outro, a dor, a angústia, o sofrimento, os desafios do outro, Sim. ter essa sensibilidade. Porque muitas vezes eu vi isso durante, como eu me entendo como gente, né? A rivalidade feminina. Total. Essa questão da competitividade, uma competição mesmo, Uhum. que se muitas pessoas, e eu percebi isso na minha vivência como profissional, Uhum. né? De pessoas que, de alguma forma, direta ou indiretamente, não vou dizer eu ajudei, mas de alguma forma, direta ou indiretamente, né? Estivemos ali dando a mão, eu estava ali dando a mão, e, ao mesmo tempo, é como se pensasse assim, alguns profissionais, se essa pessoa está se sobressaindo, eu não posso deixar que ela se sobressaia. Exato. Não tem a ver com ela. Não tem a ver, né? É muito ego, é muita, Isso. sabe, aquela coisa de só você pode. Então, assim, eu gosto muito de trazer isso, sabe? De que todas nós podemos. Primeiro que todo mundo tem sua luz, Isso. sabe? Eu digo assim, gente, todo mundo tem sua luz, cada mulher tem a sua luz. E é sobre a gente pegar e jogar a lanterna uma na outra mesmo, sabe? Adorei Porque assim, essa. porque na verdade, o que é que acontece? Eu sou consultora de imagem e estilo. Eu posso ter uma outra amiga que é consultora de imagem e estilo, mas a forma que eu conduzo é diferente dela.
Exatamente. Sabe? Então nós não podemos ser amigas, nós não podemos trabalhar no meio E o ambiente. que faz a diferença no trabalho de Pois cada é. uma é isso. É isso, e são as nossas histórias, Sim. as nossas trajetórias, o que nós passamos, Escolhas, né? Isso, Mamá? escolhas. Então eu digo, gente, a gente não precisa estar nesse lugar. Então vamos aí, cada vez Ó, mais, nos dar as mãos. darmos as mãos Isso aí. mesmo, tão porque importante. Eu chamo de enlace. Ai, que lindo. É isso mesmo. É um enlace, É isso mesmo. verdade, É. né? E falando, né, sobre dar as mãos, sobre essa ajuda com o outro e consigo mesmo. Eu tô vendo aqui, né? Eu dei uma olhada, mas vou querer ler do início ao fim. Já, esse vai ser seu. Ah, Vou autografar pra você. Olha só o nome. Auto-amor. Isso. Vivendo a grandiosidade de ser você mesma. Tudo a ver, né? Mamá, conta aqui como foi. Conta aqui pra gente como foi que surgiu, que nasceu. Nasceu, né? Olha só, o meu capítulo, esse é um livro em coautoria, tá? Esse livro não é um livro todo meu. Uhum. Acho muito importante também trazer isso, porque eu tinha o desejo de escrever um livro, só que você escrever um livro todo é uma baita responsabilidade, né? E aí, quando me veio o convite da editora, ela falou assim, olha, a gente tem aqui um projeto que se chama Auto Amor, e eu vejo o seu trabalho nas redes sociais e tem tudo a ver com você. E eu acho que você realmente deveria escrever. Só quando ela veio me chamar, tipo assim, já tava na boca do lançamento, tava faltando, acho que mais 2 escritoras, e aí ela falou assim, você tem um tempo curto pra poder me entregar o capítulo. Sim. Só que aí, como um Deus é perfeito, né? Como eu já escrevia na época do meu puerpério, esse livro praticamente já estava escrito. Nossa. O capítulo já estava todo escrito. Quando ela chegou pra mim e falou assim, olha, você tem que me entregar até tal data. Aí eu falei, tá bom. Eu só precisei resgatar os textos, coloquei ali numa ordem, coloquei no computador, tirei uma tarde, e aí fui organizando e tal pra poder ter. Então o nome do meu capítulo, olha que lindo, Renascendo para Si. Meu Deus. Renascendo para Si. Vou achar aqui. Tá mais pro finalzinho aí. Peraí. 35. Acho que é já 35. achei aqui. Então, o que é que acontece? É sobre a gente pegar e falar para essas mulheres que você pode renascer a cada dia. Necessariamente, você tá passando pelo mesmo desafio que eu passei? Não. Às vezes essa mulher se perdeu de si por conta de um trabalho. Às vezes essa mulher se perdeu de si por conta de uma maternidade. Às vezes essa mulher se perdeu de si porque realmente ela estava desconectada dela mesma, né? Isso. Então é importante a gente falar disso, do renascer para Acha si. aí pra gente. Acho. Era pra eu ter colocado já na... Aqui. Mas tem todo... Aqui. Olha só. Ó, e olha que é renascer. interessante. Peraí que eu vou botar aqui o... Traz um pequeno aí, um momento que você mais se identificou com o que você escreveu, né? O que é que acontece? Aqui eu digo que o meu capítulo ele é praticamente um guia para você renascer, para você se redescobrir, né? Então aqui eu trago todo o meu processo, como que foi o meu caminho Sim. para eu poder me resgatar, né? Para eu não me perder de mim novamente. Então tá muito lindo, tá muito especial. E no final eu trago uma meditação do ame a si mesmo. Sabe? A meditação de você amar a si próprio, que é muito importante. E as palavras, elas têm poder. Então, quando você repete essas palavras, se acolhendo, se amando, né? Ancorando, é muito lindo e tem muita potência. E aqui eu vou trazer uma frase, Certo. que é a frase que é maravilhosa. Você é capaz de renascer a cada dia. Olhe-se no espelho, dê um sorriso e encontre a mulher que estava perdida atrás do reflexo. Gente, porque é sobre que isso, né, lindo. Nili? Muitas Você vezes... falou do espelho antes, tá Isso. vendo? Muitas vezes a gente pode acabar se perdendo da gente, mas existe lugar pra gente voltar, existe um caminho ali pra gente voltar. E se a gente não tiver nesse cuidado de, eu tô ali fazendo a terapia, uma pessoa pra poder dizer, olha, eu acho que você pode estar passando por isso. Ou então, se você não tiver, porque eu também tinha muito essa questão, como eu pratico a escrita terapia, então eu já tava percebendo que eu não tava legal. Sim. Tanto que eu mesma cheguei e falei, né, pra meu marido na época, falei assim, olha só, eu não tô bem. Eu não tô bem. Você já tinha essa autopercepção. Já. Mas é isso, a autoobservação, quando Isso. você faz, quando você Essa sabe. é a importância Isso desse é muito autoconhecimento. Você quer ver uma coisa que é importante também? Nós mulheres, nós somos cíclicas. Isso. Então todo mês a gente passa pelo processo. É tão engraçado, porque eu já me conheço tão bem, que eu digo assim,
Já sei. A enxaqueca já tá chegando. E aí eu já Você me já- preparo para aquele momento. Sem muita agonia, sabe? Então, por exemplo, quando a gente tá passando por aquele momento ali que é mais delicado, a gente pode ter uma dorzinha de cabeça, uma cólicazinha. Então, se você puder se acolher naquele momento, Como é maravilhoso. importante, né? Quer dizer que a gente vai sempre conseguir desmarcar a nossa agenda? Não. Mas, inclusive, é um dos meus novos projetos que eu tenho trabalhado para isso, Nili. Por quê? Quando a gente consegue ter ali aquele calendário, já sabe, bom, essa semana é uma semana que eu preciso me acolher mais. Então eu posso fazer um treino mais leve. Ó, que autoconhecimento, Eu a posso importância. fazer trabalhos que não vai exigir demais da minha cabeça. Entendeu? Porque o que é que acontece? Você não se cobra tanto. Só que quando a gente vive num flow tão acelerado, dá conta de tudo. Ó, chega, a gente fica mais ofegante, tá Essa vendo? montanha russa Eu não quero aí. mais ser essa mulher. E sabe uma coisa que mudou na minha vida? Eu não quero mais ser a mulher guerreira. Ah, adorei. Eu não quero mais. Uma vez eu tava brincando com meu filho, ele tem a Mulher Maravilha, ele fez assim, mamãe, você é essa. E aí dentro claro, ele não é criança, ele não vai entender, né? E aí dentro de mim eu falei assim, eu não quero mais ser essa mulher, sabe? Então isso é muito libertador, porque quando você entende que, sim, a gente pode ser a mulher, a gente sabe que a gente é multitarefa, vamos falar aqui em off? Exatamente, A gente sabe que a somos. gente é multitarefa, que a gente tá fazendo uma coisa, mas consegue fazer a outra também com excelência. Mas não preciso, não Olha. quero. Olha só que interessante, porque hoje mesmo, em uma sessão, em uma das sessões, eu falei que eu considero uma diferença no significado de ser forte e fortaleza, Total. né? E eu tava falando justamente com a paciente isso. Fortaleza se remete ao quê? E aí falou da armadura, né? De algo aí de proteção. Uhum. E também a fortaleza é algo que a gente não consegue invadir. Isso. O ser forte, eu trouxe aí já com outro significado. Eu falei, não, eu vejo aqui na minha frente uma mulher forte, mas isso não quer dizer que essa mulher forte tenha seus momentos de tristeza, seus Isso. momentos de fraqueza e vulnerabilidade também, né? Então, olha só como essa questão. E aí, o que eu ia pontuar é que ela falou assim: só não chame de guerreira. Olha Exatamente. só. Mas é porque nós estamos. Eu não sei você, mas eu fui acostumada, eu ouvir, né? Eu ouvia muito da minha mãe o quê? Você precisa dar conta de tudo. Isso. Você precisa ser independente, você não precisa dar conta, você não precisa esperar, tipo assim, homem fazer suas coisas. Aham. Então a gente precisa ter muito cuidado desse lugar. É. Essa escuta de você precisa dar conta de tudo, você precisa ser independente, você precisa ser a maioral. Calma. Como é que te atravessa? Calma, porque assim, a gente pode ser independente, nós podemos trabalhar, nós podemos ser mães incríveis, mas a gente não precisa dar conta de tudo, senão a gente leva a mulher para aquele lugar de estafa, aquele lugar de exausta, e a gente não quer isso. Não queremos mais. Não queremos mais. Então, cuidar da sua saúde mental, cuidar de você, ter pequenos momentos, né, para poder. Nossa, hoje eu quero só assistir um filme, hoje eu quero passear no shopping, tipo assim, coisas simples, eu quero ir pra praia. Sim. O que é que você pode estar fazendo ali pra você, né, estar ali leve? Ou então hoje eu quero só ficar com meu filho. O que é que vai te fazer feliz? Só Olha você aí. pode dizer. A gente acaba finalizando com a pergunta que permeou todo o nosso encontro, né? Qual é o que você anseia? O Qual que é- você anseia, isso é tão Exatamente. importante. Eu Qual é o seu sei que isso desejo? talvez te cause até um pouco de um Embrulho. embrulho, de trazer ali aquelas borboletinhas no estômago, mas realmente é algo que é muito importante você ter essa consciência. Então, vamos lá, novamente, falar essa pergunta tão importante, Mamá, com você. O que você anseia, né? Você, mulher, o que você anseia, é importante que você olhe para o seu futuro. E quando a gente fala de futuro, a gente não está dizendo 5 anos, 10 anos. O futuro é ali, daqui a um ano. Exatamente. Né? Então, o que é que você pode estar fazendo por você para você sair desse lugar que você está agora? O que é que te causa esse incômodo? O que você Como pode se ser melhor? movimentar, se desconstruir Isso, também. exatamente. Então é muito importante que você tenha essa consciência para que você possa ser essa mulher contemporânea, Uhum. mas essa mulher contemporânea sem peso, com leveza, com tranquilidade, com essência, não é isso? E olha só, eu sou essa mulher contemporânea. Mamá, você é essa mulher contemporânea. Sim, Todas vocês, exatamente. Todas essa nós mulher. somos. É. exatamente, contemporânea. Então, o quanto é importante. Somos mulheres contemporâneas,
mas não queremos ser a guerreira, a Mulher Maravilha, queremos ser nós mesmos. Isso. Nós mesmas. Exatamente. Exatamente. Nossa, estou muito feliz com esse papo. Muito feliz mesmo, porque realmente é algo que transborda em mim, que eu falo muito nas redes sociais, né? A importância da realmente a gente trazer essa leveza, esse lugar de fala para essas mulheres. Então, assim, realmente foi um episódio maravilhoso, que Pra a mim gente também. possa levar para Foi essas muito mulheres, que a gente possa levar para essas mulheres aí, né, amiga? Isso que é tão importante. E dizer também que nós estamos aqui para ajudá-las, Isso, né? A gente precisa exatamente. também puxar aqui para o nosso trabalho. Nili é uma psicóloga maravilhosa. Ó, que Importante. falando aí do trabalho, que faz um trabalho Mas tão é. lindo e real. Mas é. Eu insisto em pontuar essa palavra, real. Um trabalho lindo e real com as mulheres. Fez sentido para você? Olha só, como estar aqui sendo mulher, como isso pode também ajudar a levantar outras mulheres, a dar mão. A gente falou, a gente trouxe esse símbolo aqui, Verdade. a dar as mãos. Então, fez sentido para você? Se fez sentido pra você, eu quero também convidar você a curtir esse episódio, porque quanto mais a gente curte, Isso. chega pra mais mulheres. E também, ó, envia o aviãozinho, sabe? Porque quando a gente compartilha, a gente pode chamar outras mulheres pra poder ser transformadas. Porque esse podcast de hoje realmente foi muito especial. Foi muito emotivo. A gente colocou aqui a nossa essência, né? Tudo que a gente pode fazer por vocês. Essa troca aqui, Essa como é troca genuína, foi muito como valiosa. É sincera. Exato. Então não esqueçam, compartilha, dá aqui o seu like e vem com a E gente. continua nos acompanhando. Isso mesmo. Ah, eu queria